Vamos convidar agora ao palco o diretor financeiro do IFL-BH, Guilherme Politi, para suas palavras, antes de um momento muito aguardado por todos, que é o nosso último convidado desta edição. Por favor, Guilherme. Boa noite. Ao longo dos séculos, existiram homens que deram os primeiros passos em novos caminhos, armados com nada além da sua própria visão. Seus objetivos variavam, mas todos eles tinham algo em comum, que o seu passo era o primeiro, o seu caminho era novo, a sua visão era original e também a reação que receberam, o ódio. Mas os homens de visão independente seguiram adiante. Eles lutaram, sofreram e pagaram, mas venceram. Olhe para um gerador de eletricidade e ouse dizer que ele foi criado pelo esforço muscular de criaturas irracionais. Tente plantar um grão de trigo sem os conhecimentos que lhe foram legados pelos homens que foram os primeiros a fazer isso. Tente obter alimentos usando apenas movimentos físicos e descobrirá que a mente do homem é a origem de todos os produtos e de toda a riqueza que já houve na Terra. Pense no primeiro homem que teve a ideia de fazer uma viga de aço. Ele sabia o que estava vendo, o que estava pensando, o que queria fazer. Ele não disse, a meu ver, nem ouvia ordens de homens que diziam, na minha opinião. Olhe ao seu redor. Uma cidade é a forma concretizada da coragem humana. A coragem dos homens que pensaram pela primeira vez em cada parafuso, cada rebite e cada gerador necessário para construí-la. A coragem de dizer não eu acho que, mas dizer o fato é o seguinte, e apostar a sua própria vida no seu julgamento. E em 1973, um homem de coragem deu um novo passo. O caminho era novo, seu passo era o primeiro e sua visão era original. Com 6 Fuscas usados e 100% de alavancagem, começou a empresa que viria a se tornar uma referência mundial no seu setor. E há 12 anos, esse mesmo homem deu o primeiro passo em um novo caminho. Um passo diferente dos que ele já havia dado anteriormente. Mesmo com sua grande empresa já estabelecida e milhares de funcionários e clientes, esse homem soube que deveria fazer mais e que o seu país precisava que ele fizesse mais. Em 2010, foi criado o Instituto de Formação de Líderes, de Belo Horizonte. O embrião de um projeto que hoje, 12 anos depois, está presente em diversas cidades e já guiou centenas de líderes na busca de um país mais livre, próspero e justo. E ainda segue crescendo para atingir cada vez mais pessoas ao redor do Brasil. Por isso, eu gostaria de convidar agora, para realizar o encerramento do 12º Fórum Liberdade e Democracia, o homem que fez tudo isso ser possível, o fundador da Localiza Rent a Car e patrono do Instituto de Formação de Líderes, Salim Mata. E enquanto o Salim se aproxima, uma comunicação muito legal. Neste momento, estamos alcançando mais de 1000 pessoas assistindo simultaneamente ao nosso fórum no YouTube. Muito legal. Boa noite a todos. Parabéns, Tiago Calab e toda a sua diretoria por esse fantástico fórum que está sendo realizado hoje. E eu quero dizer para vocês que eu me sinto muito honrado por estar aqui com vocês, porque aqui eu me sinto em casa. Eu explico. Todos nós, e essas pessoas que estão nos vendo agora, digitalmente, nós temos pontos em comuns. Um ponto em comum é que nós estamos no exercício da cidadania. Nós estamos preocupados com o país. Quando no fórum diz desconstrução do país, realmente nós estamos diante de um processo muito difícil, muito nebuloso, onde o futuro pode ser incerto. A minha certeza de que o Brasil vai dar certo é por causa de vocês, é por causa dessa nova geração. Então, esse exercício de cidadania que vocês estão hoje fazendo, vocês estão deixando seus afazeres pessoais, diversões, para estar aqui discutindo o Brasil. Então,
A todos vocês, meus parabéns pela atitude e quero dizer que eu me identifico com vocês. A segunda coisa é que nós temos outro ponto em comum. Todos nós somos amantes da liberdade. Por isso é que nós estamos aqui. Porque nós defendemos a liberdade. Tivemos aqui agora o Marcelo Abrita e o Henrique Viana, dois grandes exemplos de empreendedores. Eu arriscaria dizer para vocês, se o Estado não atrapalhar mais, esses empreendedores são geradores de riqueza, criadores de emprego, eles vão longe. Serão amanhã grandes organizações, mas o Estado só faz atrapalhar. Temos visto o exemplo do Brasil Paralelo sendo perseguido indevidamente pelo Estado. Nós temos visto o Marcelo Abrita tendo dificuldades e empecilhos colocados em seu negócio pelo Estado. Ou seja, o Estado, temos que reconhecer, é um mal. Em sendo um mal necessário, nós precisamos reduzi-lo ao menor tamanho possível. E o Estado brasileiro é gigantesco, oneroso, inchado, ineficiente. E esse Estado precisa ser transformado. Eu só queria fazer uma rápida consideração para vocês a respeito dessa desconstrução do Brasil. Nós temos hoje 11 milhões de analfabetos e 38 milhões de analfabetos funcionais. Aqueles que não sabem fazer as 4 operações básicas de matemática e aqueles que não sabem traduzir um pequeno texto, interpretar um pequeno texto. Então, por que nós temos, então, 49 milhões de pessoas dessa natureza? Obrigado. É porque a esquerda e a centro-esquerda só se elegem enquanto tem pessoas dessa natureza. Não existe um ambiente para ditadura na Holanda, na Bélgica, no Reino Unido, porque esses países são países civilizados e têm elevada educação para os seus cidadãos. Mas nós não temos cidadão, então nós temos um terreno fértil para que amanhã possa alguém implementar, que não uma ditadura, mas um regime autoritário. Por isso é que eu afirmo para vocês, e estou à disposição para discutir isso em qualquer momento e em qualquer seminário. Tem sido uma estratégia dos sociais-democratas e da esquerda brasileira manter 49 milhões de brasileiros à margem, excluídos da sociedade. Isso é estratégia partidária. Ou, eu pergunto para vocês, se isso não é verdade, ok, alguém diga, não, Salim, não é verdade. Ok, o que vocês fizeram nesses 35 anos, desde que vocês assumiram o poder em 1985 até hoje, para erradicar o analfabetismo ou semi-analfabetismo? O que vocês fizeram em 35 anos? Pronto, a minha resposta já está dada, já ganhei a discussão. É estratégia, realmente, da centro-esquerda manter esse tipo de sociedade dividida, porque chega um certo momento em que regimes autoritários, às vezes, anulam as pessoas, dando-lhes o básico para a sobrevivência, como acontece em Cuba, como está acontecendo na Venezuela, e poderia estar acontecendo no Equador, na Bolívia, na Nicarágua. Nós precisamos dar dignidade aos nossos cidadãos, aos nossos patriotas. Nós precisamos dar a essas pessoas educação, no mínimo, alfabetizá-los. Uma sociedade que tem 49 milhões, entre analfabetos e analfabetos funcionais,
é uma sociedade perdida. É uma sociedade desconstruída. Nós estamos aqui hoje, em diversos painéis, fazendo uma análise de onde nós nos encontramos. E quando eu vi o título bastante intrigante deste fórum, eu fiquei imaginando o que eu deveria falar para vocês. Porque será que o Brasil está, de fato, sendo desconstruído? Porque o analfabetismo já é uma coisa que vem de 35 anos. Eu estou dando dados de 1985. E quando eu falo que 35 anos de sociais-democratas, é porque todos os governos brasileiros, desde 1985, foram de centro e centro-esquerda. Nós nunca tivemos um governo liberal. Agora, mais recentemente, tivemos o candidato Bolsonaro com um espetacular discurso liberal. Uma vez eleito, o exercício tem sido de forma diferente. Então, nós precisamos dar uma chance ao Brasil. E essa chance vem através do liberalismo, através da liberdade. Permitam que o Abrita transforme o mundo dos negócios, que ele cobre mais barato do cidadão. Permitam que o Abrita cresça, mas as forças do establishment, bem entendido que establishment é o executivo, legislativo e judiciário, que cooptaram o Estado. Eu falo que o Estado brasileiro foi privatizado. Nós temos que desprivatizar o Estado brasileiro. E esse Estado está se agigantando, porque junto ao establishment se juntam grupos de interesse de plantão. Em certos momentos, se juntam ao establishment, por exemplo, sindicatos. Na hora de fazer leis, de fazer a Constituição, estão lá os sindicalistas, oportunistas de plantão, para tirarem o seu quinhão. Junta-se ao establishment, a OAB. A OAB na Constituição brasileira colocou e tem privilégios para ela. Se você forma em medicina, você pegou o diploma, você pode ir no dia seguinte arrumar um emprego num hospital. Se você formou em engenharia, você pode entrar imediatamente numa construtora e vai exercer sua profissão. Administração de empresa, qualquer coisa. Direito, não. Direito, você tem que prestar um concurso à OAB, que tem o privilégio e cobra e tem uma receita de R$1,5 bilhão por ano às custas do cidadão. Isso é privilégio. Se você quer saber se uma pessoa é liberal ou não, o jeito mais simples de saber é se essa pessoa é conivente, permite ou aceita privilégio. Um autêntico liberal não aceita privilégios. E para ele, no Estado democrático de direito, os homens são todos iguais perante a lei. Ainda junta-se ao establishment servidores públicos, alguns segmentos de negócio, objetivando ter barreiras de proteção, benefícios, financiamentos subsidiados e outras formas de proteção. E também junta-se a esse establishment, às vezes, alguns criminosos, escondidos atrás de um CNPJ, como, por exemplo, as empreiteiras durante o período do PT, Lula e Dilma, saqueando a Petrobras. Eles são parte do establishment. Tiveram proteção do legislativo, do executivo e do judiciário. Esse Brasil que nós temos que mudar. Nessa desconstrução, eu resolvi rapidamente
fiz um apanhado dos últimos 10, 12 dias. O que está acontecendo no Brasil e se o título desse fórum faz sentido. Sim, há uma ala que deseja desconstruir o Brasil. E essa ala não está na sociedade civil, não está na iniciativa privada. Quem está tentando desconstruir o Brasil são eles, do establishment. Vou lhes dar aqui rapidamente alguns exemplos. Eu sou muito pragmático e gosto daquele velho provérbio de quem mata a cobra tem que mostrar o pau. Lendo rapidamente o que aconteceu nas 2 semanas, o Tribunal de Justiça do Ceará, agora, em plena pandemia, num país cheio de problemas, milhões de brasileiros desassistidos, procurando-se aumentar a ajuda emergencial de 300 para 400 ou 500 reais. Nesse momento, o Tribunal de Justiça do Ceará está aumentando 430 servidores e mais 10 desembargadores num custo de 50 milhões por ano. O establishment se agigantando. Está na pesquisa agora da OCDE, jovens que nem estudam nem trabalham no Brasil, 35,9% da nossa juventude, que são os pilares do país de amanhã. Nós temos 35,9% dos nossos jovens que não estudam nem trabalham. Vimos agora recentemente, no judiciário, para variar no judiciário, 2 bilhões e 400 milhões de indenizações de férias de 60 dias daquelas pessoas que não tiraram férias. 2 bilhões e 400 milhões. Primeiro, tem o privilégio das férias de 60 dias, que nós não podemos aceitar. E agora tem a indenização dessas férias, 2 bilhões e 400 milhões. Imagine esse dinheiro em ajuda emergencial, distribuindo para as pessoas necessitadas. Imagine esse dinheiro melhorando a qualidade dos hospitais do SUS, comprando equipamentos para os hospitais do SUS. Imagina isso, você comprando equipamentos para os nossos policiais, coletes à prova de bala, melhor armamento, notebooks, melhores viaturas, treinamento. Péssima alocação de recursos. Nós estamos vendo aqui agora o assunto do distribuição de absorventes. Claro que a ideia foi politizada, claro que vai ter desvios, corrupção, sobrepreço para a compra de absorvente. É o establishment se movimentando. Muitas vezes até com o segmento da iniciativa privada presente. Nós estamos vendo aí o passaporte sanitário no Brasil. Agora, também politizado, Macaé teve cassado, um juiz cassou o passaporte sanitário e imediatamente o ministro Fux pacificou e manteve o passaporte sanitário de Macaé, que se junta a 246 outros municípios no Brasil. A capa da Isto É, dessa semana, trouxe o presidente da República com o estereotipo de Hitler. Tudo normal, tudo bem, nós que somos a favor da liberdade de expressão, entendemos tudo, todo mundo chama Bolsonaro de genocida, acabou, está tudo certo. Nós entendemos que é liberdade de expressão. Como diz o professor Denis Xavier. É bom que essas pessoas se expressem, para que nós saibamos quem são e onde estão. Se essas pessoas se calam, nós não sabemos onde essas pessoas estão. Então nós temos que permitir a liberdade de expressão. Mas fosse aquela capa com o juiz do Supremo, deixo que vocês mesmos façam a sua reflexão do que poderia ter acontecido. Vi que teve o dia do professor, e professores não trabalham no seu dia.
Mas nós, empresários, trabalhamos, comerciantes, trabalhamos, enfermeiros e médicos, durante a pandemia, trabalhamos. Nós temos o nosso dia, mas nós trabalhamos. Professores não trabalham no seu dia, nem servidores públicos. Opa! Nós somos os pagadores de impostos. Eles são os consumidores de impostos. Isso é privilégio. Nós somos contra esse tipo de privilégio. Se uma empresa privada resolve dar férias de 60 dias, a mim não me interessa. É privado, não custa do nosso dinheiro pagador de impostos. Mas quando o Estado dá privilégio, nós estamos pagando pelo privilégio. Então nós temos que reagir imediatamente. Nós temos 81 senadores. 23 significa mais ou menos 1/4 do Senado. Mudaram de partido nessa legislatura. 1/4 do Senado. Então você votou no indivíduo, numa sigla, ele de repente já mudou, no outro partido, que defende outros valores, defende outras proposições. Isso é justo com o eleitor? Deveria ter um recall para um minutinho só. Eu votei em você porque você era tal partido, eu quero tirar meu voto fora. É o recall que tem nos Estados Unidos. Nós devíamos ter o recall, mas jamais, não pensem que isso seja possível no Brasil. Não será, porque o recall não protegeria o establishment. As renúncias fiscais do Brasil, ano passado, foram 3,4 trilhões. 3,4 trilhões. E essas renúncias beneficiam, principalmente, alguns segmentos industriais e comerciais do Brasil. Significa o seguinte: tem negócios no Brasil que só conseguem se manter de pé se tiver a proteção do Estado. Ora, o Estado tem que tirar essa proteção, porque esses 3 trilhões e 400 bilhões, de alguma forma, nós estamos pagando. E isso está onerando outros produtos e outros serviços para que essas pessoas ou esses negócios se mantenham de pé. Mais ainda, até agora nós já recolhemos, nós, cidadãos normais de segunda categoria. Sim, nós somos de segunda categoria. Nós não temos privilégio, nós somos pagadores de impostos. Existe no Brasil hoje cerca de 20 milhões de brasileiros. 5,6 milhões de desalentados e 14 milhões e 200 mil desempregados. Desalentado é aquele que nem procura mais emprego, que ele cansou de procurar emprego. Nós temos 20 milhões de brasileiros da iniciativa privada desempregados. Nós temos 12 milhões de servidores públicos. Nenhum desempregado. Sociedade injusta. Nós temos cidadãos de primeira categoria e de segunda categoria. Segunda categoria são nós, os pagadores de impostos. Primeira categoria são eles, os consumidores de impostos, que trabalham na máquina pública. Quero ressalvar que existe muito servidor bom. Muitos servidores, que talvez a máquina estatal não funcionasse se não fosse o entusiasmo, a motivação dessas pessoas. Mas isso não é verdade para os 12 milhões de servidores. Registro também que os elevados salários estão em Brasília. Estão nos servidores federais. Salários médios nos servidores estaduais, salários bem mais baixos nos servidores municipais. Vendo recentemente uma pesquisa a respeito da renda per capita, fiquei um pouco surpreendido de saber que a menor renda per capita do Brasil é o estado do Maranhão, com cerca de 13 mil reais. A média brasileira, cerca de 37 mil reais. O estado que mais produz, o estado de São Paulo, a locomotiva brasileira, o estado mais industrializado, poderia ser um estado americano ou um país europeu. 49 mil. E Brasília, 84 mil. Quem nada produz,
possui a maior renda per capita. Sim, estão desconstruindo o país. E nós temos que gritar, nós não podemos aceitar. Vimos manifestantes da Vila Campesina invadindo a Associação dos Produtores de Soja em Brasília. O Brasil é o maior exemplo de exportação de soja, o maior exemplo de produtividade de soja, o maior produtor de soja do mundo, trazendo 35 bilhões de divisas para o Brasil. E é invadida, já que não tem direito de propriedade no Brasil, é uma falácia. É uma falácia, não existe direito de propriedade no Brasil. No mesmo artigo que diz que existe o direito de propriedade, em seguida diz que a propriedade vai atender a sua função social. Então, não existe direito de propriedade no Brasil. Até porque não existe o direito de propriedade, vou dizer para vocês mais uma. O STJ, cerca de uma semana atrás, pacificou que um ladrão armado, se ele arrebentar a fechadura da sua casa e entrar na sua sala, e você, de alguma forma, prendê-lo, ele não será processado e ele não cometeu um crime. Porque era uma mera verificação para o roubo, que não aconteceu. O STJ, por favor, está aí publicado semana passada. Seria mero ato preparatório para o roubo. Armado, arrebenta a porta da sua casa, entra na sua sala, armado. Você consegue segurar o ladrão, mas talvez, cuidado, você poderá ser processado. O ladrão poderá fazer exame de corpo de delito e você vai ser processado. Porque ao segurar o ladrão, você machucou o ladrão. É a lei brasileira. Deve ter advogados presentes aqui, sabe de que eu estou falando. Isso é uma desconstrução do país. Estamos vendo a gasolina cara, conta de energia elétrica cara. O imposto sobre gasolina é 129% do custo dela. 129%. Alguém fala 50%, 60%. Sim, 60% de cima para baixo. Da gasolina de 7, 3,50 imposto. Ok. Não, mas da gasolina de 7, o custo é 3. Então é 129% de imposto sobre combustível. O imposto sobre energia é de 92%. Uma conta de energia de 100 de custo, você paga mais 92 de imposto, você vai pagar naquele mês 192%. Isso o governo não fala. Isso o governo não fala. Não há essa transparência. Vendo ainda essa semana, uma escola do interior de Goiás, ensinando cálculo, dá como exemplo 1 quilo de cocaína, para se fazer o cálculo de volume. Olha onde nós estamos. Esse é o legado de Paulo Freire. Esse é o legado de Paulo Freire, a educação brasileira, que deixa essas pessoas, muitos de nós, temos uma mente enviesada, é porque desde a escola até formando na universidade, nós fomos bombardeados com ideias erradas. Daí, Paulo Freire ser tão idolatrado pela esquerda. Ser idolatrado pela esquerda, eu pergunto a vocês, é confiável? Mais ainda, nós temos os ungidos, aqueles escolhidos por Deus, que se julgam os tais. E eles falam que existe discurso de ódio, ato antidemocrático, ruptura democrática, golpismo, negacionismo, instituições estão em risco. Em risco está a liberdade. No entanto, certos segmentos falam isso como uma forma de tentar calar a nossa sociedade. O Brasil está sendo desconstruído, sim. O Congresso aprovou 3,4 bilhões de reais
nosso dinheiro, dinheiro de nós, pagadores de impostos. 3 bilhões e 400 milhões, os congressistas têm um cheque em branco e não precisam dizer onde será colocado o dinheiro da emenda que ele fez. Eu sei que vocês não estão acreditando muito nisso, mas, gente, 3 bilhões e 400 milhões. Os nossos congressistas, deputados e senador, podem distribuir para onde quiser, sem prestação de contas. O dinheiro não pertence ao governo. O dinheiro não é do Estado, o dinheiro é nosso, dos cidadãos pagadores de impostos. Aquelas pessoas do governo são meros administradores do nosso dinheiro. Estão, sim, desconstruindo o Brasil. Quando o STF proíbe a polícia do Rio de Janeiro subir ao morro, então os bandidos estão à solta e aumentou as taxas que cobram dos pequenos estabelecimentos. Imagina, o Supremo do Brasil proíbe a polícia de subir o morro, de colocar ordem na favela. Eu quero lembrar a vocês que, de alguma forma, a bandidagem também faz parte do establishment. E por uma parte desse establishment é protegida. Continuemos. No Brasil, a politização, essa polarização, tem prejudicado muita coisa. Quem não é a favor de uma melhoria do carro que nós usamos, tendo melhor performance por litro de combustível, o pneu durando mais, poluindo menos o ambiente? Quem é contra uma melhoria? Melhoria de uma caneta que não borra, que escreve mais tempo do que uma caneta normal? Quem é contra a melhoria de um aparelho de eletrodoméstico que consome menos energia e pode dar mais retorno ao usuário? Mas urnas eletrônicas não pode melhorar. Ela já é perfeita. Ela é absolutamente perfeita. Não pode ser melhorada. Então, a politização no Brasil fez com que o debate de uma urna auditável não fosse adiante. E também a reforma administrativa, que vocês estão sentindo aí, na hora que vai colocar membros do judiciário, a reforma imediatamente derrapa e não vai. E o caso dos absolventes também, outra politização. Então, nós temos um país muito polarizado no momento e, com isso, foi suprimida a sensatez, a moderação. E, por parte dos nossos políticos, está faltando patriotismo de colocar a causa Brasil em primeiro lugar. Está faltando dinheiro no Brasil. Nós temos muita gente pobre, sem teto, morando debaixo de viaduto. Nós temos centenas de brasileiros necessitando de um apoio financeiro. Ok. O STF contrata, por apenas R$32 mil, uma palestra motivacional. No momento de pandemia, com 20 milhões de desempregados, eu preferiria R$32 mil, escolher 32 brasileiros desempregados e dar R$1.000 para cada um. É muito melhor essa alocação de recursos do que uma palestra motivacional para o STF, que tem os melhores salários, não tem desemprego e tem também uma boa culinária. O Congresso, agora recentemente, remanejou mais 2.800 milhões. Nós estamos atrás de dinheiro. Está aí o governo procurando dinheiro para melhorar a ajuda de 300 para 400 ou 500 reais. Mas 2.800 vai para o TSE e para outros ministérios. Eu quero mostrar para vocês que não falta dinheiro no Brasil. Nós, os pagadores de impostos, já pagamos até agora 2 trilhões de reais. Não falta dinheiro no Brasil. O que falta é responsabilidade, seriedade na alocação desses recursos
que deveriam ser feitos em benefício do cidadão. Vi a semana passada, consternado, uma licitação para a contratação de 2 agências de publicidade. 510 milhões de reais para gastar com publicidade de governo. 510 milhões de reais. Quantas pessoas pobres nós poderíamos ajudar com uma bolsa de R$1.000 por mês? São 12 mil reais por ano para cada um. Divide 510 milhões de reais por 12 mil reais, você vê quantas pessoas você poderia cuidar? Um país com tanta desigualdade e pobreza, nós vamos investir em publicidade de governo. Mais ainda, 527 milhões foram aprovados na semana passada para fazer propaganda partidária para os partidos políticos. Vocês não acham que 527 milhões poderiam ser melhor alocados, distribuindo para as pessoas mais necessitadas, construindo creches para que as mães pudessem trabalhar fora, ampliando o número de quartos do SUS, ou construindo novos presídios para dar um pouco mais de dignidade a toda a população carcerária? Não. Os nossos líderes de plantão, membros do establishment, preferem gastar 510 milhões em publicidade, 527 milhões em propaganda partidária. Isso sim é desconstrução do Brasil. E o máximo que eu vi, a CPI da... Eu nunca assisto uma CPI, gente, nunca assisto uma CPI, que eu acho uma perda de tempo. Mas como o Luciano Hang ia lá, eu resolvi assistir. Há muito tempo eu não assisto alguma coisa tão boa. Apesar de bom seriado do Netflix, bons filmes na Apple TV, foi espetacular o Luciano Hang no Senado. Espetacular. E o que eu mais gostei foi na hora que um senador ficou muito bravo e disse que teria que ser chamado de excelência. Opa! Excelência é o pagador de impostos. Você é servidor público. Você deve satisfação ao pagador de impostos. O certo seria, quando nós visitarmos qualquer um dos 3 poderes, eles nos chamarem de excelência. Pois não, em que posso servi-lo? Porque nós é que pagamos o salário dessa cambada. Nós é que pagamos os benefícios, os privilégios que eles têm, as mordomias. Nós é que deveríamos ser excelência. Está invertido essa pirâmide. Nós não podemos aceitar isso. Certa vez eu fui a uma CPI em São Paulo, por causa de industrialização de empresas de São Paulo, sendo instaladas na divisa, em Minas Gerais. Por falta de hábito, você usualmente chama a pessoa de senhor, senhora, você, porque nós somos informais na iniciativa privada. E eu chamei um deputado de senhor. Fui duramente repreendido. Deveria tê-lo chamado de excelência. E aí eu vi que o Brasil que nós temos construído, principalmente nesses 35 anos de social-democracia, porque o social-democrata defende o Estado gigantesco, o Estado onipresente, o Estado que acha que o cidadão é um boçal, não sabe decidir por ele, então nós vamos decidir por ele. A vacina é obrigatória, você é obrigado a votar. Esse é o Estado social-democrata. Sim, PT, PSOL, PSDB, são todos sociais-democratas. Alguém deve ter pensado, mas o DEM não é. O DEM é. Ele é de centro-esquerda, de vez em quando ele coloca um pezinho na direita. Tanto é que o Rodrigo Maia, do DEM, enquanto era presidente da Câmara, não permitiu passar a autonomia do Banco Central, que o Lira, em 2 semanas, conseguiu passar. Então, como o DEM é um partido de centro-direita? Não, não é. Não é. Com tudo isso que eu estou lendo, muita coisa disso aqui está envolvido o DEM.
O que é que nós temos, então? Nós temos um país que está viciado, com 35 anos de governos sociais-democratas, a favor do Estado e contra o indivíduo, a favor do governo contra o cidadão. Eu vi o comentário aqui a respeito do lucro. O Estado coercitivo nos obriga a pagar impostos. Ele retira o dinheiro do nosso bolso. E se você não pagar, você vai ter seus bens tomados, você pode ser preso e você vai perder, inclusive, o seu CPF por muitos anos, que você não poderá mais abrir um estabelecimento comercial. Esse é o Estado coercitivo. Diferentemente da iniciativa privada. A pessoa que usa o BUSE, ou que se associa ao Brasil Paralelo, ou que vai numa farmácia, compra um remédio, ou num supermercado, ele está indo por livre e espontânea vontade. E o lucro da iniciativa privada é um lucro ético. Não estou falando de empreiteira não, tá? O lucro da iniciativa privada é um lucro ético, porque ele é espontâneo. Cada um cliente, cada um consumidor, ele foi naquela farmácia que é mais perto da casa dele. Ele parou naquele posto de gasolina porque é na mão que ele está indo para o trabalho. Ele compra pão naquela padaria porque o pão é mais gostoso. Então, o lucro ético, o consumidor paga, o cidadão paga prazerosamente, diferentemente do imposto que é tomado pelo Estado coercitivo. Nós precisamos de menos Estado no Brasil. Para isso, nós precisamos de mais institutos que defendam as ideias liberais, que defendam a liberdade. Nós temos no Brasil hoje cerca de 120 instituições que defendem a liberdade. São institutos esparramados pelo Brasil inteiro e que, de alguma forma, cada um contribui em sua região, formando mentes de pessoas, como vocês que aqui estão hoje. Quando eu vi o debate com a BUSE e o Brasil Paralelo, a covardia que a CPI fez com o Brasil Paralelo, são covardes. Covardes, políticos covardes, que fizeram isso com o Brasil Paralelo. Vingativos. Odiosos contra a iniciativa privada. Querem prejudicar o empreendedor. E quando eles prejudicam o Brasil Paralelo, eles estão prejudicando todos nós da iniciativa privada. Nós temos que, de alguma forma, ajudar essas empresas como o Brasil Paralelo e como o BUSE. Brasil Paralelo. Assim, Brasil Paralelo. É a melhor forma de a gente responder ao establishment. É dando o nosso apoio. BUSE, nas rodas de amigos, em todo lugar possível, comente sobre a importância de um novo negócio que está sendo cerceado pelo governo. Nós, a iniciativa privada, somos o coração, os músculos e a mente desse país. Esse país existe por nossa causa. E se há uma melhoria no país ao longo dos anos, essa melhoria não se deve aos governos, não se deve aos estados. Se há uma melhoria no país, essa melhoria se deve à iniciativa privada, que gera empregos e cria riquezas e paga impostos. E desses impostos, o governo, ora, faz uma boa alocação, mas na maioria das vezes não faz boa alocação de recursos. Então, quem está construindo esse país somos nós da iniciativa privada. A despeito de existir o governo. A despeito de termos um Estado tão centralizador, tão regulamentador, e que vai contra a iniciativa privada. O Instituto de Formação de Líderes é um desses centros que busca disseminar o liberalismo, a importância da liberdade, de todos aqueles valores que a Carolina aqui disse. E por falar em Carolina,
eu queria cumprimentar Tiago Calab e toda a diretoria. Parabéns pela escolha do nome de Carolina. Merecida homenagem. Merecidíssima homenagem. Acompanho Carolina há muitos anos, Rony, João Luiz, seu cunhado, Glenda, sua concunhada, seus filhos. Exemplo de cidadãos que dedicam tempo ao Brasil, dedicam tempo ao país. Merecida homenagem a Carolina. Carolina, meus parabéns. Realmente você é digna dessa homenagem. E hoje, você com seu desafio de até 2022, abrir 22 institutos, hoje deve ter uma dúzia, é uma causa nobre. E é isso que nós temos que fazer, continuar disseminando o ideário liberal, através de associações, instituições, que possam, como neste momento aqui, fazer com que a ideia de liberdade possa ser melhor compreendida. Quanto menos Estado, mais liberdade nós temos. Quanto mais Estado, temos menos liberdade. Então, nós temos que mostrar para a sociedade que o Estado bom é o Estado pequeno, o Estado enxuto, para que a liberdade possa fluir. A todos vocês, minhas cordiais saudações liberais. Um abraço.